Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de história. Hoje o nosso assunto é República Velha. Em geral, a transição de uma forma de governo para outra traz problemas, confusões e diferenças. E foi exatamente isso o que aconteceu, quando o Brasil deixou de ser uma monarquia para se tornar uma república. Basicamente, a república é uma forma de governo em que o Estado é formado a é, de maneira a atender ao interesse geral dos cidadãos, tá certo? A república é uma forma de governo assim, em que o Estado vai atender, os interesses da população em geral. Mas certamente não foi isso que aconteceu no Brasil, pois os principais grupos envolvidos na proclamação da República, que foram os profissionais liberais, cafeicultores e militares, não representavam a grande massa da população e sequer conseguiram se entender quanto aquele que estaria à frente do governo. Os profissionais liberais eram um segmento com menor força política e econômica, por isso tinham pouca influência nas disputas. Mas tanto os cafeicultores como os militares, embora com diferenças dentro dos próprios segmentos, desejavam modelos de república bem diversos. Os cafeicultores queriam uma república com estrutura federalista, ou seja, com províncias autônomas que assegurassem o poder regional. Já os militares queriam uma república centralizada com um poder executivo forte. Devido ao tumulto no começo da implementação de uma nova forma de governo, os militares formavam um grupo que tinham condições de assumir o poder. E os primeiros anos da República ficaram conhecidos como República da Espada, exatamente porque os presidentes à frente do país foram o Marechal Deodoro da Fonseca e seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que depois se tornou também presidente. O governo de Deodoro teve que tomar importantes medidas para manter a república, a separação entre o Estado e a Igreja, o exílio da família real, a extinção das províncias, a destituição dos governadores da província e a extinção dos antigos partidos políticos, tá certo? Então, a República da Espada foi chamada assim, a República Antiga, porque os presidentes eram militares, tá certo? Foi Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Diante desses atos, com receio de cada vez mais o governo se tornar centralizador, o outro grupo das oligarquias cafeeiras fez pressão para que se instituísse uma Assembleia Constituinte, que foi convocada no ano seguinte. Foi promulgada a primeira Constituição Republicana. Essa Constituição determinava que as províncias passassem a ser estados. Adotava o princípio federativo, dando autonomia política e financeira aos estados, fortalecia a separação e a autonomia dos três poderes e adotava o presidencialismo com um mandato de 4 anos. As eleições para presidentes eram indiretas, indicado pelos deputados e senadores, ou seja, a população não votava para presidente. E para eleger os deputados e senadores, só podiam votar homens alfabetizados e maiores de 21 anos, tá certo? Mulher não tinha direito a voto e nem os homens que tinham menos de 21 anos. E nem os pobres, Com a situação econômica, social e política se agravou, e militares e civis republicanos não se entendiam, Deodoro da Fonseca tentou um golpe para se manter no poder, decretando o fechamento do Congresso e o estado de sítio no país. Não deu certo, e logo seu vice Floriano Peixoto assumiria o governo, ficando conhecido como Marechal de Ferro, pois ele enfrentou e sufocou diversos movimentos sociais durante o seu governo. A Revolução Federalista e a Revolta Armada, dentre outras. Revoltas que tinham caráter político, basicamente disputavam mais espaço pelo poder, ou seja, ele sufocou e enfrentou vários movimentos que a sociedade fez durante o seu governo, por isso que ele foi conhecido, Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro. Nessa imagem trazemos para você, na primeira imagem, com a barba branca, Deodoro da Fonseca, e na segunda imagem, Floriano Peixoto, que foram os dois primeiros presidentes da República do nosso país. A gente chama República Velha porque é uma forma mais antiga de república, não a que nós temos atualmente, tá certo?
Com o desgaste das forças armadas para conter as revoltas e as disputas entre as oligarquias, né, de diversos estados, houve grande articulação entre a oligarquia paulista, que chegou a eleger o sucessor de Floriano Peixoto, que foi Prudente de Moraes, seu representante. Começava a República com um civil, ou seja, deixou, né? Primeiro foi Deodoro da Fonseca, depois foi Floriano Peixoto, e o próximo presidente não era um militar, era um civil, que era um representante da oligarquia, que foi Prudente de Moraes, tá certo? Então, começava a república com um civil à frente da presidência, a república oligárquica, né, que é um representante da oligarquia. Esse período ficou conhecido por esse nome, porque oligos é uma palavra de origem grega e significa pequeno número, e arque significa autoridade, governo, ou seja, o governo estava nas mãos de pequenos números de pessoas representadas pelas oligarquias estaduais. Prudente de Moraes direcionou seu governo para dar autonomia aos estados, garantindo por meio desta que as oligarquias locais organizassem a justiça e a política militar estadual, ou seja, cada estado tinha a sua autonomia e sua forma de organização. Eles definiam a legislação eleitoral, tomar também empréstimos externos, que eles implantem tributos, enfim, administre o Estado da maneira que melhor conviesse a ele. O povo continuava também longe do poder, porque só quem estava no meio é a minoria, né? A maioria era a população que não era tão rica. Esse governo de oligarquia era o governo das minorias, que eram quem detinham o dinheiro. Mesmo trabalhando para a autonomia local, essa estrutura consolidou-se no governo do presidente seguinte, que foi Campos Salles, por meio da política dos governadores e da política de valorização do café. Florianópolis, no século XIX, era uma vila chamada Desterro. E no ano de 1823 foi elevada à categoria de cidade, tornando-se capital da província de Santa Catarina. Com o surgimento da República em 1889, os grupos de resistência ao novo governo existente na região provocaram um distanciamento do governo central e, consequentemente, a diminuição dos investimentos em Santa Catarina. Com essa resistência, né, com a nova República, Santa Catarina deixou de ter alguns investimentos do governo central. Houve combates que foram sufocados pelas forças comandadas pelo Marechal Floriano Peixoto. A vitória das forças do Marechal determinou em 1894 a mudança do nome da cidade para Florianópolis, em homenagem oficial, que era Floriano Peixoto. A política dos governadores consistia em troca de favores entre o governo federal e as oligarquias regionais. E acontecia da seguinte forma: as oligarquias regionais contavam com o apoio dos coronéis, grandes latifundiários ou comerciantes, que exerciam grande poder sobre os trabalhadores carentes ou analfabetos, para eleger os seus deputados e senadores por meio do voto de cabresto. O voto não era secreto e os trabalhadores tinham medo de desobedecer os coronéis com receio de serem punidos fisicamente ou de perderem sua fonte de sobrevivência, seu emprego. Ou seja, o voto de cabresto era o seguinte: os coronéis, né, que recebiam esse título, que eram os ricos latifundiários e comerciantes, eles tinham seus trabalhadores, né, que eram a população carente, que tinha que trabalhar para poder se sustentar, comer. Então, como o voto não era secreto, esses trabalhadores tinham que votar em quem os coronéis mandavam, tá certo? Então, por isso que era voto de cabresto, porque eles tinham que votar, né, em quem mandava. Os coronéis mandavam as pessoas que dependiam deles ou lhes deviam favores que votassem em seus candidatos. Assim, seus deputados e senadores eram eleitos e lhes devolviam o favor, designando verbas para as obras públicas que eles precisavam. Esse sistema estabeleceu-se em todas as esferas, federal, estadual e municipal, portanto, praticamente não havia disputa nas eleições, tanto que, devido ao domínio das oligarquias paulistas, produtora de café, e mineira, que era produtora de leite, desse sistema, muitos presidentes foram eleitos, alternando-se
né, o candidato paulista, um candidato mineiro, um candidato paulista, um candidato mineiro, que era onde os estados, né, onde tinham mais influência, onde tinham mais poder aquisitivo, mais dinheiro aqui no nosso país. Então, essa política, né, foi chamada de política café com leite. Café porque São Paulo era o maior produtor de café e leite que a região mineira, né, Minas Gerais, era o maior produtor de leite. Então, eram as oligarquias que estavam comandando o país naquele momento e elegendo os seus candidatos, os candidatos que queriam nessa alternação, um candidato paulista, um candidato mineiro, um candidato paulista, um candidato mineiro. Por isso essa política foi chamada de política do café com leite. Nesse contexto, né, em que o povo continuava massacrado, especialmente pela maneira como o governo estava impondo e mantendo a república, por meio da troca de favores entre presidentes, governadores, deputados, senadores, oligarquias e coronéis, muitas revoltas explodiram muitas revoltas. A insatisfação do povo foi muito grande, porque via que só o Brasil tinha se tornado uma república, mas a população, né, a república é um governo que é para fazer as coisas pela população em geral, mas só quem estava se beneficiando era a população que tinha dinheiro, que era a minoria, né? Então eclodiram várias revoltas, como os canudos, contestado, sedição de Juazeiro, cangaço, revolta da chibata, revolução da vacina, revolta da vacina, todas foram violentamente sufocadas pelo governo em virtude do descontentamento de outras oligarquias, aquelas que não faziam parte da paulista nem da mineira. Por causa dos benefícios permanentes, né? O cenário político começou a mudar, especialmente com a oposição oligárquica gaúcha, apoiada, né, pela pernambucana e pela baiana. Um novo período da República se iniciava, a República Getulista, ou seja, a República Velha, né, veio passando, o Brasil veio se tornar uma república para que o governo fosse do povo, mas só que a gente sabia que era a minoria que veio deter esse poder. Primeiro foram os militares, né, que governaram, depois desses dois militares veio um civil, mas a partir desse civil nada mudou para a grande população, porque a questão do voto, o voto não era secreto, então a população pobre tinha que votar em quem as oligarquias, os ricos, mandavam, um voto de cabresto. Depois a política do café com leite, que alternava, né? Os presidentes eram escolhidos por São Paulo e Minas Gerais. E a insatisfação do povo só veio crescendo e veio eclodindo várias revoltas que foram sufocadas pelo governo, mas aí foram as primeiras revoltas que vieram trazendo mudar o cenário, né, com a oposição dessa oligarquia toda, a partir da oligarquia gaúcha, que foi apoiada pela pernambucana e pela baiana, e isso veio surgindo um novo período na República, que é a República Getulista, que é o que nós vamos estudar posteriormente. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje sobre a República Velha. Um beijo e até a próxima aula de História.